Dando continuidade à série 3 perguntas para o meu convidado, o episódio de hoje traz uma conversa com alguém que tem contribuído de forma essencial para a preservação da memória de Anápolis, o historiador Jairo Alves Leite. Referência quando o assunto é patrimônio histórico da cidade, Jairo se destaca por seu trabalho incansável no resgate de documentos, imagens, registros que ajudam a contar a história de Anápolis desde os seus primeiros dias. Com passagem pelo Museu Histórico, Estação Ferroviária e pela Secretaria de Turismo e Tecnologia, ele atuou diretamente na recuperação de materiais que haviam se perdido ao longo do tempo. Formado em História, com graduação também em Administração Pública e Estudos em Políticas Públicas, Jairo hoje integra o Conselho Municipal de Turismo e preside o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural, professor Jean Magalinski, responsável pela guarda de importantes espaços como a Casa JK. Entre os grandes trabalhos realizados por Jairo Alves Leite, destaca-se também sua participação na produção do documentário Hollywood no Cerrado, que resgata aspectos curiosos e marcantes da história cultural de Anápolis. Jairo, você é reconhecido como uma das principais referências quando o assunto é patrimônio histórico de Anápolis. Como começou a sua relação com a história da cidade e o que te move, até hoje, a seguir neste caminho de preservar e valorizar a memória coletiva? Ranon, meu nome é Jairo Alves Leite, eu nasci em Jaraguá em 1971, vim para Anápolis no final do ano de 1980 e eu tenho uma relação com a cidade de Anápolis porque aquelas lembranças que eu tinha da minha infância com meu pai, contando histórias, isso me marcou muito, né? No início dos anos 2000, eu entrei na prefeitura, comecei a trabalhar na prefeitura. Foi logo após eu fiz meus cursos de gestão pública, de história, e a partir dali eu comecei a trabalhar no Museu Histórico em 2005. E lá em 2005 eu resgatei fotografias, tem uma história muito interessante das atrizes norte-americanas que eu ajudei a fazer um filme chamado Hollywood no Cerrado. E a partir de então, nós temos uma busca incessante das histórias através das fotografias, documentos, né? E também do patrimônio histórico, que eu entrei em defesa ali da Estação Ferroviária de Anápolis, né? Na Praça Americana do Brasil, onde a gente quis resgatar, fazendo um centro cultural. A proposta era tirar a estação ferroviária, o terminal urbano do centro, levando para a rodoviária e a rodoviária levando para a BR. Então ali poderia se tornar um grande centro cultural para a cidade de Anápolis. Durante a sua atuação pública, você promoveu o resgate desses documentos históricos que haviam se perdido com o tempo. Que tipo de material foi recuperado e qual a importância desse resgate para a identidade da cidade? O mais interessante é porque quando você começa a pesquisar e ter essas referências, começa a aparecer fontes, né? Fontes históricas, iconográficas. E eu vejo a iconografia através da foto um documento muito importante, né? Além de documentos mesmo, documentos escritos, nós temos alguns documentos. Através das fotografias, eu fiz um trabalho num curso de pós-graduação resgatando a história de Francisco Garcês Chiquito, que tinha o Foto Garcês. Outro documento que eu considero muito importante, no início dos anos 2000, eu encontrei na prefeitura, no acervo da prefeitura, uns livros de decretos, onde reconta a história parte da história de Anápolis. E o mais importante desses decretos, ali eu encontrei, porque dentro da história, você pegar Aide Jaime, Humberto Crispim, Juscelino Polonial, não relatam na lista de ex-prefeitos 2 prefeitos, né, logo no início, o segundo e o terceiro, que é entre José da Silva Batista e Lobo de Souza Ramos. Então ficou um lapso. E a gente encontrou 2
prefeitos, intendentes, que à época chamavam intendentes, através desses decretos. Então eu vejo que é importante a gente resgatar, né, e preservar e disponibilizar para a população, para os pesquisadores, esses documentos importantes, além de documentos, as fotografias que registram aí a característica da cidade de Anápolis. Certo. Você tem formação em História, Administração Pública e Políticas Públicas. Como essas áreas dialogam na sua atuação como presidente de conselhos e coordenador de espaços como a Estação Ferroviária de Anápolis? Então, é muito importante a gente ter o curso de História, porque a gente vai saber, dentro de uma cronologia, né, temporal, a gente achar esses documentos, dialogar sobre como pesquisar e como também fazer uma crítica ali de os historiadores que escreveram avulsos, vamos dizer assim, às vezes pecam por não conseguir fontes, né? São fontes importantes, esses documentos, e a história nos ajuda a fazer isso. A administração a gente vê como coordenar, né? Como administrar, como fazer essa gestão. E a gestão pública eu acho que é muito importante, por quê? Porque a gente vai trabalhar com o público, né? E trabalhando com o público nós vamos trabalhar com o social. Então a memória, para mim, a história, a memória é o resgate da identidade da população. E trabalhando essa identidade nós vamos perceber como que foi formada a identidade do povo anapolino. Muito obrigado pela sua entrevista, Jairo. Muito obrigado, Tal Ranon, e é um prazer trabalhar sempre com você que sempre está pensando na cidade de Anápolis. But now